Ele é digno, eu devo louvá-lo, eu devo amá-lo, eu devo obedecer-lhe, eu devo fazer tudo em prol dele e para ele. Porque ele já fez tudo para mim, por mim. Amém? Ele já fez tudo por nós e continua ainda a fazer tudo por nós. Há pouco nós cantámos um coro que ele dizer que ele é caminho, deserto, ele é isto, ele é tanta coisa, ele é... E nós tínhamos tanta coisa, ele é Deus de tudo o que somos, de tudo o que temos, como eu dizia há pouco. Ele é Deus de milagres, Deus de promessa, mas ele também é o Deus das novas oportunidades. Não é? Ele é o Deus das novas oportunidades. E hoje vamos falar um bocadinho acerca de novas oportunidades, porque temos um Deus que é perito em nos dar novas oportunidades. Temos um Deus compassivo, misericordioso, amoroso, mas não nos podemos esquecer que Ele é justo e reto. Amém? Porque por vezes nós, e eu espero que não, porque a palavra de Deus não nos mostra isto, mas muitas vezes as pessoas têm a ideia e embarcam muito pelo caminho do Deus é amor, embarcam pelo universalismo. Os irmãos não sabem o que é o universalismo. Isto no fim, Deus é tão bom, que vai perdoar toda a gente. Alma. Porque não é bem assim. Ele deseja perdoar-nos. Ele deseja, porque Ele é bom, porque Ele é tão fantástico, porque Ele é o Deus das novas oportunidades, sim. Mas cuidado. Ele é justo e reto. Ele é santo. Amém? Mas Ele é um Deus compassivo, sim. Se não fosse compassivo, se não fosse tardio em irar-se, se não fosse misericordioso, onde é que o Zé Galvão estava? Não estava aqui à vossa frente. Se não fosse isso, se não houvesse a segunda, Ele é o Deus das segundas oportunidades, das terceiras oportunidades, das oportunidades que nós tivermos para chegar até Ele e para nos rendermos a Ele. Acima de tudo, irmãos, Ele demonstra amor e graça por nós, mesmo quando nós demonstramos o contrário por Ele. Porque Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é tudo isso. Nós hoje vamos ver três exemplos de novas oportunidades que Deus deu. Gostava que os irmãos abrissem comigo no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 20. E vamos falar sobre um rei. Um rei que até foi um bom rei, tirando ali algumas coisas, tirando uma circunstância aqui. Mas ele foi até um dos bons reis em Israel, chamado Ezequias. Capítulo 20 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, ser servido de te lembrar de andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Assíria, e te livrarei a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Amém? Temos um Deus que está interessado e disposto a nos dar uma nova oportunidade. Amém? Ele está interessado, está disposto quando nós revelamos a mesma atitude que revela Ezequias. Porque é que Deus? Porque ele se exaltou, porque ele pensa: eu é que sou o bom. Eu sou fantástico. Não é?
Ele fez coisas extraordinárias. Ele, como eu disse há pouco, ele foi um dos bons reis em Israel. Mas ele chegou ao ponto, e ai desse ponto que nós temos, ai de nós se beliscarmos a glória. Ai de nós. Irmãos, eu não sou, ai de mim se eu disser que eu é que sou o maior. Não, o maior é Ele. Aquilo que fazemos, aquilo que somos, devemos à graça e à misericórdia dEle. Paulo dizia, não é? Eu sou o mínimo de todos os apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas nós vemos o trabalho de Paulo, que grande. Podemos considerá-lo o maior dos apóstolos. Mas ele diz que eu não quero isso. Aliás, ele depois numa das outras cartas diz, eu considero tudo o que eu ganhei, tudo o que eu considero como esterco. Porquê? Porque eu quero alcançar a glória de Deus. Não a minha glória. Não a nossa glória. E Ezequias beliscou. E por isso ia suceder aquilo. E Deus avisou, tu vais morrer. Tu fizeste algo que não deves fazer, que é beliscar a glória. Nós não somos ninguém, somos aquilo que somos por causa da misericórdia de Deus. E porque as suas misericórdias, como está escrito em Lamentações, se renovam a cada manhã. Porque se não fosse isso, acho que ninguém estava aqui hoje. Nenhum de nós estava aqui. O que nos compete fazer, irmãos, é ter a capacidade de nos quebrantarmos para que Ele nos possa usar para podermos servir de bênção e honrar o seu nome mais uma vez. Quando nós reconhecemos, quando nós percebemos, quando nós caímos na real, quando nós percebemos o que fizemos e Ele percebeu, Ele entendeu e clamou. E a palavra de Deus diz que com um coração contrito, Deus responde. Quando nós nos quebrantamos, quando nós percebemos o erro, quando nós procuramos, quando nós o buscamos, Ele não nos vira às costas. Ele está sempre pronto para nos dar uma nova oportunidade. Mas eu já tive tantas oportunidades. Não tenhas problema, porque Ele é o Deus das oportunidades. Mas já foram tantas. Não há plafond, meu querido. Não há plafond. Porque se houvesse plafond, já estava gasto. Já não havia hipótese. Mas não há. Ele está pronto. Não quer dizer que agora vamos andar sempre Não, isto não é apologia do erro, meus queridos. Deus não é tolo. Não é a apologia do erro. Cuidado, porque às vezes nós... ok, então eu vou... Ele dá-me uma oportunidade. Calma. Pensa bem naquilo que vais fazer. Não é a apologia do erro, mas é a oportunidade que Ele te dá de tudo quando percebes, quando tens a noção de que falhaste, vai ao encontro dEle. Ele dá-te uma nova oportunidade. A oportunidade que Ele deu a Ezequias foram mais 15 anos. Ele até sabia o prazo de validade. Ele sabia que daquele dia em diante eram mais 15 anos. Mas ele teve esta oportunidade, apesar de ter sido, como eu disse, um dos melhores reis que governaram sobre Israel. Ele falhou, fracassou. Apesar de tu seres, até podes ser isto ou aquilo, mas tu vais falhar, infelizmente vais falhar. Tu vais fracassar, mas não deixes que esse fracasso, que esse erro te faça ficar onde tu estás, mas deixa isso tudo para trás e procura buscar o arrependimento. Arrepende-te e procura buscar em Deus aquilo que é necessário. Quando ele se humilhou, reconheceu e submeteu aos valores divinos, Deus o ouviu. E lhe deu esta nova oportunidade. Quando o seu reino prosperou, Ezequias se manteve fiel ao Senhor. Ele agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Apesar de ser uma oportunidade com um tempo temporal, ele sabia, mas ele agarrou-a de unhas e dentes. Eu falhei. Agarra as oportunidades que Deus te dá com unhas e dentes. Não desperdices, não andes naquela, ok, eu falho, mas há outra oportunidade. Deus dá-te a oportunidade, sim, mas não faças disso um estilo de vida. O problema é quando nós fazemos disso um estilo de vida. Falhei, eu vou aos pés do Senhor, calma.
Quando nós percebemos, quando nós entendemos a ideia de Ezequias, ele fez o clique na cabeça e ele buscou o sítio certo. O problema é que às vezes nós não vamos por causa de uma coisa que se chama orgulho. Às vezes nós não vamos a Deus por uma coisa que se chama orgulho. Somos orgulhosos demais para pedir perdão. Para reconhecer o nosso erro. Porque às vezes até achamos que nem erramos. Às vezes temos esse assombro de coisa que, não, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Sim, às vezes até nem fazemos. Conscientemente. Mas Ezequias sabia o que tinha feito, teve a noção, mas ele procurou o sítio certo. Ele procurou o momento certo. E Deus ouviu. E Deus vai nos ouvir. Se nós tivermos a mesma atitude, se procurarmos, se entendermos, se percebermos a atitude que ele teve e aplicarmos essa atitude à nossa vida. E agarrarmos, como eu disse há pouco, unhas e dentes. E vivermos desta forma. Pedro, o grande Pedro, não é? Mesmo que teve aquela afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqueles títulos, tipo títulos CMTV. Teve aquela expressão, aquele Pedro que, Senhor, eu vou contigo até à morte. Venha quem vier, eu dou cabo disto tudo. Este mesmo homem que pensava que era forte, que disse que estava pronto a ser preso e ir morrer com Cristo. E os irmãos encontram esta passagem em Lucas capítulo 22, 31 a 34. Tudo isto, e Jesus disse, pôs lá água na fervura. Calma, amigo, calma. Antes que o galo cante, eu imagino quando ele ouve aquilo, Jesus diz, acabei de dizer que ia até à morte, e ele diz-me esta coisa. Malandro. Malandro era Pedro. Malandro às vezes somos nós. Pedro tem este mesmo homem, tinha esta capacidade. Mas novamente Deus usa de misericórdia. Ele percebe. Ele erra. Ele nega Jesus. E ele percebe. Ele diz que saiu do sítio onde estava e foi e chorou amargamente. Ele percebeu. Mas ele continuou na dele. Os irmãos forem mais à frente, no Evangelho de João, no capítulo 21, encontram quem? Depois de tudo o que se passou, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, apareceu aos discípulos. Mesmo depois de tudo isso, tal Deus das novas oportunidades vai ter com Pedro e com os outros. Mesmo Pedro, os irmãos encontram isso em João 21, 15 a 17, mesmo Pedro estava disposto a sair do ministério, a abandonar tudo, porque ele disse, eu vou pescar. Ou seja, eu vou sair, eu vou abandonar isto tudo. Não vale a pena. O mesmo Pedro tinha passado 3 anos e meio com Jesus. Tinha visto coisas extraordinárias. Estava disposto a abandonar tudo. Não tinha percebido. O Deus a quem ele servia era um Deus de novas oportunidades. E às vezes nós paramos no tempo, o nosso cérebro para e diz, não vale a pena. O que eu fiz não vale a pena. Deus não vai, já não vai agarrar em mim, já não vai usar. Não. Deus agarra em quem quer, como quer, quando quer e faz. Quem sou eu para dizer que Deus não pode? Quem era Pedro para dizer que Deus não podia fazer nada com ele? A partir do momento em que Pedro percebeu, né, quando Jesus tem aquela conversa com ele, Pedro, tu amas-te? Tu amas-te? É que Pedro percebeu. É que eu estou a enganar. É que eu estou a enganar. Senhor, tu sabes tudo.
Sabes como é que eu estou? Todo partido por dentro, todo a minha cabeça a mil, eu não percebo nada disto. Deus trabalha na vida daquele homem. E 10 dias, mais ou menos 10 dias depois, nós vemos este homem, depois do Espírito Santo cair sobre ele, sair daquele cenáculo, abrir a sua boca, pregar uma mensagem extraordinária. E quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. Uau! Porquê? Porque ele percebeu o erro. E ele foi ter com quem, ele abriu-se com quem devia se abrir e deixou que ele tratasse. O problema muitas vezes é quando nós não deixamos que ele trate as nossas feridas. Quando nós gritamos, ele é o médico. Sim, mas pensamos que ele é o médico apenas para as coisas físicas, mas acima de tudo, ele é o médico para o emocional, para o espiritual. Irmãos, quando a palavra de Deus nos diz que nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sim, engloba a totalidade, mas acima de tudo engloba a parte espiritual. Sim, eu fui sarado espiritualmente, eu fui curado espiritualmente pelo poder que há na cruz de Cristo, no sangue de Jesus. Sim, o resto vem por acréscimo. Sim, Ele também cura as nossas enfermidades físicas, mas a maior enfermidade que Ele cura é a enfermidade da alma. E ela foi sarada. Mas por vezes, às vezes, as tais maleitas que nós temos e nós deixamos-nos influenciar. E nós deixamos-nos influenciar. Irmãos, às vezes, os médicos não podem fazer nada se nós não quisermos. Não é? Se nós nos deixarmos ir, às vezes o médico diz um diagnóstico e nós... não tenho... Vou contar um testemunho que aconteceu com uma senhora que a minha mulher conheceu no IPO. A minha mulher trabalhou durante alguns anos, perto de 20 anos no IPO, e havia uma irmã nossa, tinha a mãe foi-lhe diagnosticado um cancro no pâncreas, só eu. Os irmãos percebem, entendem que é um sítio muito, muito complicado. E a mulher lá arranjou uma consulta para a irmã e no final da consulta o médico foi ter com ela e disse: isto é a maneira que está, não sei se ela chegará à próxima consulta. É certo que a minha mulher disse, olha, porque ela teve uma colega que passou por um processo não do mesmo tipo de cancro, mas outro, e foi outros médicos e fazer outros tratamentos. Se vocês tiverem a oportunidade, façam isso. Então, é certo que passado um tempo essa senhora vai à consulta e o médico diz que quando a viu, viu um fantasma. Porque para ele já estava tudo decidido. Nós nos determinamos, quando nós procuramos, quando nós não nos deixamos. O problema é quando nós nos mudamos. Pronto, já está, sabe? Não, luta. Tu não estás desgraçado. Lembra-te, tu tens um médico por excelência. Está pronto a curar-te. Eu agora, quando estou a falar em curar, eu estou a falar a nível interior. O problema aqui que eu não estou a falar de coisas físicas, eu estou a falar de interior, do teu interior. Às vezes nós não continuamos, não avançamos, porque nós nos conformamos. Mas Ele quer curar-te. Ele quer restaurar-te. Ele quer te dar uma nova oportunidade para que tu possas experimentar coisas novas ainda. Sim, pode ter um tempo, e Ezequias teve um tempo de 15 anos. Mas pode ser por mais tempo. Pode ser o tempo que ele quiser. O problema é que tu não te deixes acomodar. Procura. Não te acomodes no diagnóstico. É dito. Não vale a pena. E nós temos um acusador, nós temos alguém que está sempre, olha, não vale a pena. Deus já não vai perdoar. Não vale a pena. Aquilo que fizeste, não vale a pena. Não, vale a pena. Vale a pena ouvir Deus. Vale a pena clamar a Deus. Porque Ele é misericordioso.
Pedro foi usado de uma forma incrível, porque ele não se deixou influenciar por aquilo, pelo já não vale a pena o que eu fiz ao Senhor, eu neguei, já não vale a pena, não. Ele deixou que Deus tratasse. Depois, nós vemos Pedro que estava disposto outra vez a voltar atrás, nós vemos ser usado nas mãos de Deus até a sombra dele. Nem era preciso ele dizer que está curado. Só a sombra de Pedro, quando ele passava na rua. As pessoas punham os doentes na rua para que quando ele passasse a sombra dele pudesse curar. Um homem que estava disposto a largar tudo. Porque ele deixou que Deus tratasse, lhe desse uma nova oportunidade e ele agarrou-a. Nós agarramos as oportunidades que Deus nos dá. Nós vamos efetuar aquilo que Deus tem por nós. Outro exemplo é João Marcos. Este rapaz foi o causador da ruptura, e os irmãos encontram o texto, eu não vou ler o texto para remir o tempo, mas os irmãos encontram o texto em Atos 15, 36. Este rapaz foi o causador da ruptura da dupla de Paulo e Barnabé. A dupla fantástica, que fez a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, fantástica, e aquela gente, e foi tão extraordinário que a igreja em Jerusalém, não, vocês vão outra vez, vão lá. E quando chega, né, a começar já a arranjar as coisas para ir, Barnabé diz, olha, vamos levar os irmãozitos. E durante a primeira viagem tinha havido um episódio, né, que o João Marcos viu a coisa apertada e algo feroz. Vou-me embora, isto não é para mim. Vou-me embora. Foi-se embora, abandonou-os. E Paulo, vai, foste embora. Está bem. Quando Barnabé, né, e os irmãos, Barnabé quer dizer filho da consolação, que tem um coração enorme. Não esquecer que foi quando ninguém queria ter ido com Saulo, Barnabé foi ter com ele. Barnabé que o levou até a igreja. Eles estavam todos desconfiados, né? E Barnabé apostou nele. E Barnabé queria outra vez apostar em João Marcos. E Paulo, na sua inflexibilidade de Paulo, não permitiu que João Marcos fosse. Que os acompanhasse na segunda viagem missionária. Depois dele os ter abandonado. Não. Ele? Não. Pensar. Imagino Paulo. Não. Esse? Ele não teve estômago para aguentar a coisa, agora vai para. Não. Comigo? Imagino. A Bíblia diz-nos que a discussão foi tão grande que. A sério, a ideia do último final é essa. A discussão foi tão grande que a coisa aqueceu. E os irmãos sabem a história, não é? Paulo vai para o outro lado, vai para um lado, leva outros, e os irmãos continuarem a ler no capítulo 16, Paulo depois agarra em Timóteo, leva com ele, e Barnabé vai para o outro lado e leva com ele quem? João Marcos. E Deus usa Barnabé para agarrar em João e tornar este jovem um jovem que era amedrontado, um homem valoroso e considerado. Mais tarde, os irmãos encontram depois algumas chamadas de atenção de Paulo. Mais tarde, Paulo, tão intransigente foi com João Marcos, reconhece a mudança em João Marcos e não só reconhece, como também usa no seu ministério. Colossenses 4:10, Filemão, versículo 23, 2 Timóteo 4:11, tragam-me João Marcos, me é muito útil para o meu ministério. Não era esse, era o outro. Não, era o mesmo. Era o mesmo que deu aquela celeuma toda, deu aquela quesilha toda, mas porque alguém agarrou naquele homem, acreditou. Eu dou graças a Deus pelos Barnabés da vida. E olham para ti, olham para mim e dizem, não, apesar daquilo, não queria, eu vou apostar em ti. Estou aqui porque houve Barnabés na minha vida. E disseram, não vou desistir.
Oh, irmãos, e o maior Barnabé é Deus. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste. E nós é que às vezes desistimos dele. Deus está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. E o que é que eu tenho que fazer para ter esta nova oportunidade? Olha, reconhece onde erraste, onde nós erramos, vamos buscar o perdão, colocar a vontade dele acima da nossa e disponibilizar-nos para servir cumprindo a sua vontade. E ele nos honrará. Amém? Meu querido e minha querida, os outros, não te importes o que os outros digam, importa. É daquilo que Deus diz. Mas os outros dizem que eu não sei fazer. Rijas. Tens um Deus que dá uma nova oportunidade. Não vale a pena, ele não tem capacidade. Calma. Procura ouvir Deus. O que é que ele diz acerca de ti? E os outros. Eu conheço situações, até a nível do ministério. Se não fosse Deus. E se não fosse Deus a usar certas pessoas. Meus queridos, nós temos o privilégio de servir um Deus. Novas oportunidades. Não desperdices as oportunidades. Agarra com unhas e dentes. Tu vais ver aquilo que Deus vai fazer. O grupo Louvor pode subir.